Olá, sejam bem-vindos à aula introdutória de Fisiologia Humana Geral. Eu sou a professora Luciana e nós vamos então iniciar os nossos conhecimentos sobre a disciplina de Fisiologia. Fisiologia é a disciplina onde vai estudar todas as interações que promovem a vida, desde os seus elementos constitucionais até os processos. Na fisiologia humana, nós vamos estudar os elementos, que podem ser tanto moléculas, como estruturas, células, órgãos ou mesmo sistemas, que estão envolvidos na produção da vida, na manutenção e na produção da vida humana. Nós vamos ver também suas interações e os processos integradores, quer dizer, como esses sistemas vão funcionar em integração para promover a vida. Vamos lembrar também que toda a matéria viva ela é constituída na sua base por átomos. Esses átomos vão se agrupar em moléculas, em diferentes configurações moleculares, através de suas ligações químicas e suas interações químicas também. Nós vamos ver que nós temos organelas celulares que vão compor as células, que é a unidade básica da vida, né? Depois, essas células vão se unir em tecidos, e esses tecidos unidos e funcionando em sistemas funcionais, orgânicos, que vão promover, então, em seu conjunto, né, a condição da vida do organismo humano. Nessa imagem aqui, estou só colocando para ilustrar para vocês a estrutura atômica, a organização em moléculas, que no caso aqui seria um fosfolipídio de membrana. Aqui nós temos então a membrana plasmática, que funciona no modelo de mosaico fluido, que vai ser extremamente importante para a promoção da vida e a separação entre o meio interno e externo. E aqui do lado tem o exemplo de uma organela, né, que seria o retículo endoplasmático rugoso, funcionando na produção das proteínas, tá? Que seria a tradução em proteínas. Então, assim, nós temos níveis de complexidade estrutural, né, que a fisiologia ela se debruça para estudar, para inclusive entender os processos maiores, a gente tem que entender os processos menores, desde o nível químico, nível atômico, né, passando pelo nível celular, como nós vimos aqui, as estruturas celulares, né, que em conjunto vão compor a unidade celular. As células elas se organizando, né, em tecido juntamente com a matriz extracelular vai promover a formação de um tecido. Esses tecidos então eles vão se associar, produzindo então os órgãos. Esses órgãos eles vão se unir formando sistemas. Aqui eu tenho a ilustração do sistema cardiovascular. E esses sistemas unidos vão então compor o indivíduo humano, né? Qualquer estudo da fisiologia, ela pode e deve envolver todos esses níveis, dependendo do problema a ser analisado e do objetivo de estudo. Nossas células, em geral, elas são capazes de realizar o ciclo celular. Nesse ciclo celular, elas ficam num estágio latente, que é o estado de G1. Quando elas se comprometem com a mitose, elas vão produzir, então, entrar na intérfase ou intérfase. Essa intérfase ela vai produzir as condições necessárias para ocorrer então a mitose, que vocês estão vendo aqui. A mitose ocorre em torno de 30 minutos, todo o processo. E dependendo do tecido, vocês estão vendo aqui que existem células que realizam esse ciclo de maneira contínua, né, e relativamente rápido. É o caso do tecido epitelial. Todos os tecidos de revestimento têm por característica a reposição muito rápida, uma vez que eles estão sofrendo agressões do meio externo ou mesmo do meio interno. E por outro lado, nós temos o exemplo aqui do neurônio, em que esse ciclo celular está praticamente estacionado no G1, ele não é capaz mais de realizar a mitose, né, até onde a gente sabe. Por quê? Porque ocorreu um processo de diferenciação extremo, né, em que, uma vez que a célula se compromete com essa diferenciação de modo tão arraigado, como é o caso do neurônio, ela perde a capacidade de multiplicação básica. Tá? Então, eu tenho aqui célula epitelial, forma o tecido epitelial juntamente com os componentes de matriz inerentes a esse tecido. O neurônio, juntamente com as células da glia e a matriz extracelular, vai compor o tecido nervoso. As células do tecido conjuntivo, juntamente com os componentes de matriz, vão formar o tecido conjuntivo. E a célula muscular, né, que é o último tipo básico celular do nosso corpo, ele vai compor o tecido muscular também com os elementos de matriz inerentes a esse tecido.
Quando a gente vai analisar os sistemas, né, basicamente a gente pode esquematizar o nosso corpo da seguinte forma. Nós temos o trato gastrointestinal, vamos dar uma ênfase aqui primeiro no trato gastrointestinal, onde vai acontecer a absorção de água e de nutrientes que vão manter o nosso corpo de maneira nutrida e estável, né? Esse trato gastrointestinal, tudo que não for absorvido vai ser eliminado na forma de resíduos nas fezes. E nós vamos também iniciar aqui com o rim, essa parte final aqui. O rim ele tem por função básica, existem várias funções renais, mas a principal seria então a eliminação dos resíduos, dos compostos nitrogenados e outros elementos tóxicos que possam estar no nosso sangue, né, eliminando-os na urina. Permeando todos os órgãos, eu tenho então o sistema cardiovascular, né, com o coração direito e o coração esquerdo, onde eu promove a distribuição, né, de tudo que nutriente que deva então alcançar as células, transportado, melhor dizendo, pelo sangue. O sangue é uma via de transporte, seja para nutrientes, seja para resíduos. O fígado, ele auxilia muito o nosso corpo, promovendo, intermediando, né, uma série de moléculas, né? Ele forma proteínas do sangue, ele regula o metabolismo basal, pelo menos auxilia no metabolismo na hora que ele armazena transitoriamente alguns elementos e libera transitoriamente alguns elementos também. Então, ele é um órgão extremamente importante que nós vamos ver lá na frente, tá? Que também está associado à circulação de moléculas importantes. Nós vamos ver que as glândulas endócrinas produzem os seus hormônios e liberam no sangue também. Os tecidos em geral pegam os nutrientes. Essa imagem aqui está invertida, tá? Os produtos residuais deveriam estar aqui em cima, porque eles estão saindo dos tecidos. E os nutrientes deveriam estar aqui embaixo, porque eles estão entrando nos tecidos, ok? Então, os tecidos em geral absorvem os nutrientes e liberam resíduos. Na prática, seria isso. E, por fim, nós temos o nosso sistema nervoso central, né, com nervos aferentes e eferentes, que vai, então, ajudar a regular todo o corpo, juntamente com o nosso tecido endócrino aqui, que também ajuda na regulação. Tanto é verdade que a gente fala em sistema neuroendócrino, porque os dois tecidos têm a função de regulação. Aqui seria um resumo de todas as funções dos sistemas orgânicos, tá? O sistema tegumentar com a proteção externa, com síntese de vitamina D, né? Com receptores de sensibilidade. É um tecido pouco falado, mas é extremamente importante. A gente não pode permanecer sem essa camada externa de proteção, tá? Nós temos o sistema esquelético que funciona juntamente com o sistema muscular para promover a locomoção do corpo. Então, nosso esqueleto interno ele é rígido e os músculos, ao ancorarem, né, nesse sistema esquelético, eles, utilizando o sistema de alavanca, eles vão permitir então a movimentação do corpo. Tá? Além disso, os ossos funcionam como reserva de lipídios, reserva energética, e também são o local de produção de todas as células sanguíneas. O nosso músculo, além da locomoção, também pode ajudar a produzir o calor corporal e a regular a temperatura corporal. Nosso sistema nervoso, como eu falei, ele vai regular todo o corpo, né? Ele é um sistema de integração, de informação e de integração para todas as funções corporais, juntamente com o nosso sistema endócrino, que vai produzir os hormônios, ajudando então a comandar o corpo para a manutenção da homeostase. Nosso sistema cardiovascular, como foi dito, ele vai permitir a propulsão do sangue por todo esse sistema de vasos, sejam artérias ou veias, né? E nesse modo de propulsão, ele vai então permitir tanto a chegada de nutrientes quanto a liberação dos resíduos. Sistema linfático, ele é um sistema à parte, né, para a defesa do corpo contra organismos estranhos que possam entrar no nosso corpo e vai promover então a defesa específica e inespecífica a esses elementos. O sistema respiratório vai promover a troca gasosa, né, e permitir a oxigenação dos nossos tecidos, ao mesmo tempo que promove a liberação do gás carbônico produzido em todos os tecidos periféricos. Nosso sistema digestório, como foi dito, ele vai permitir a nutrição
orgânica macroscópica do nosso corpo, né, onde nós vamos ingerir os alimentos orgânicos, clivá-los, quebrá-los, e então promover a absorção para o sangue desses elementos nutrientes. Aquilo que não foi aproveitado é eliminado na forma de fezes. Nós temos ainda nosso sistema urinário, que vai filtrar todo o sangue das toxinas e dos compostos nitrogenados e na produção da urina, né? Ele vai ser eliminado no líquido, que a gente chama de urina. Além disso, tem muitas outras funções que nós vamos abordar ao longo da unidade. E nós vamos falar agora dos genitais, né? Do sistema genital masculino e feminino e seus acessórios, né? Com a função de promoção da perpetuação da espécie, produção de gametas, fecundação e, no caso das meninas, a gestação também, tá? Então, esses seriam os sistemas orgânicos principais.